Então, a segunda parte da nossa entrevista aqui com Carlos Calazans, atualmente superintendente do INCRA em Minas Gerais, e há 8 anos atrás, quando aconteceu o trágico, e lamentável massacre dos 4 fiscais em Unaí, massacre dos 4 fiscais, o Nelson, Aristóteles, João Batista e o Ailton, massacre acontecido no dia 28 de janeiro de 2004, e que agora está prestes a completar 8 anos. Calazans, você estava começando a contar para nós qual foi a investigação que foi feita, que culminou na prisão dos jagunços, dos assassinos. Então, nós começamos em janeiro, logo depois, por decisão do presidente da República, fazer uma grande investigação. Eu acompanhei tudo. Fui a Unaí várias vezes. Foram vários meses de investigação? Vários meses de investigação, 6 meses de investigação. A prisão, os jagunços foram presos quanto tempo? O último detalhe foi que em maio de 2003, no hotel em Unaí, um policial civil de Minas foi no hotel e descobriu que uma página do dia 28... 2003 não, então foi depois. 2004. Aí em maio... Em maio de 2004, um policial civil foi no hotel de Unaí, descobriu no hotel, na página do dia 27 para o dia 28, arrancada do livro do hotel. De um lado tem os nomes das pessoas hospedadas, do outro lado a identidade. E, por coincidência, no dia 28 tinha uma página arrancada. A Polícia Federal anota, e a Polícia Civil anota todas as identidades, que de um lado tem o número da identidade, o nome do registro, e do outro lado a identidade. A página do nome é arrancada. E do outro lado, mas quem arrancou deixou a identidade. O pessoal copiou todas as identidades, descobriu uma identidade de Formosa, em Goiás, e rastreou todas as identidades, descobriu que uma delas pertencia a um bandido lá de Formosa, na cidade de Goiás. Ô, Calazans, hoje tem quantos jagunços presos? Pois é, João, é bom falar isso. Através dessa identidade, a polícia rastreia e descobre 5 pessoas ligadas ao crime. Estão presas hoje? Na cidade de Formosa, 5. Agora sim, os 5 são presos. Os 5 são presos. E durante a investigação dos 5 criminosos, que foram considerados 5 executores, descobriu-se que eles receberam 45 mil, que foi depositado 45 mil reais. 45 mil reais que foram depositados em conta. Essas contas foram intermediadas pelo Zé Alberto, que era um serialista, e o Hugo Pimenta, outro serialista. Lá de Unaí. De Unaí, que trabalhavam para o Antero e Norberto Mânica. Então a justiça rola os 4 mandantes, Antero Mânica, Norberto Mânica, Zé Alberto e Hugo Pimenta, como coautores do crime, como mandantes. Eles estão pronunciados no processo. Aí quando foi... Então, 5 jagunços executores e 4 arrolados como mandantes. Em setembro daquele ano, o juiz faz a sentença de pronúncia e pronuncia os 9 como acusados do crime. 5 executores, e decreta a prisão dos 5. Os 5 estão presos até hoje, então já cumprem 8 anos de prisão na penitenciária Nelson Hungria, e os 5 executores. E os 4 mandantes também são pronunciados na sentença como mandantes do crime: Zé Alberto, Hugo Pimenta, Antero Mânica e Norberto Mânica. Os 4 são arrolados. Esses 4 foram presos, saíram por habeas corpus, depois voltaram à prisão, saíram por habeas corpus. Hoje os 4 estão soltos. Então nós temos hoje 9 apontados no crime, 5 executores presos, aguardando julgamento, e 4 mandantes soltos, aguardando julgamento. E a polícia fechou o cerco. A polícia achou Isso que eu ia te perguntar agora, Calazans. Assim, de forma sintética, conte para nós quais os principais indícios ou provas que a Polícia Federal e a Polícia Civil encontraram para que justifica a responsabilidade deles no crime. Os 5 executores, não há dúvida que eles confessaram o crime. Confessaram? Todos os 5. Eles falam hoje que, na época que eles foram presos, falaram que foi por mando, que eles estavam cumprindo ordem. Depois, na justiça, por juiz, na Polícia Federal, eles falam que estavam cumprindo ordem. Além da confissão deles, você citou aí o caso lá do... que tem de dos 5 indícios? Foram um relógio do Aristóteles em companhia de um dos criminosos.
de poder de uns criminosos, um relógio de uma das vítimas. É aquele que o relógio do dos jagunços disse que teria sido jogado numa privada lá em Formosa, e a polícia foi lá e encontrou. Encontrou ele, o relógio, por coincidência, funcionando como horário de verão. O relógio foi recuperado dia 25 de julho. No dia, eles foram presos dia 25 de julho de 2004, todos os 5. Todos eles na casa do Pinheiro, que é um senhor de 70 anos. O carro também foi descoberto? O carro que eles usavam? O carro foi descoberto, foi julgado no Lago Paranoá. E um dos criminosos... Descoberto pelo número do chassis. Descoberto porque o carro foi julgado no Lago Paranoá e eles foram e mostraram onde o carro tinha sido julgado. Eles mostraram para a Polícia Federal foi lá e achou o carro, com mergulhadores e tudo. Bom, a arma do crime nunca foi recuperada, dizendo que julgaram no Rio. A arma do crime nunca foi recuperada. Então a confissão deles. E dos 4 mandantes? O que paira sobre eles? Os depósitos, a dívida dos serialistas. Depósitos, os 45 mil reais? Os 45 mil reais depositados nas contas, interceptação telefônica, cruzamento de telefones naquela manhã do dia 28. Comunicação entre eles? Comunicação entre eles. O Antero Mânica, Norberto, Hugo Pimenta, Zé Alberto, com os criminosos, esse Pinheiro, Antônio Pinheiro, que é o agenciador dos bandidos, dos executores. Portanto, essa engenharia, a engenharia que operou o crime, ela foi toda desmontada pela Polícia Federal, que prendeu todos eles. E o fato curioso é o fato que o Antero Mânica, que é hoje o prefeito de Unai, ele, imediatamente do crime, 10 minutos depois do crime, ele liga. Ele faz 2 telefonemas subsequentes para a delegacia do trabalho em Paracatu, comunicando que houve um crime e perguntando se todo mundo tinha morrido. Ou seja, o Antero Mânica liga posteriormente ao crime, 10 minutos depois, e pergunta para a secretária do Ministério do Trabalho em Paracatu: você está sabendo que houve um crime? Não, mas tinha 10 minutos do crime. Você está sabendo que você sabe se todo mundo morreu? Então, claro que ele tinha uma fonte privilegiada ali para saber do calor dos acontecimentos. Principalmente a preocupação dele para saber se o motorista tinha morrido ou não. Ou seja, isso está nos inquéritos, está nos autos. Esses telefones, ele confirma isso perante a justiça, que ele deu outro. Agora ele fala que ele ficou preocupado com o crime. Como ficou preocupado com o crime se naquela altura ninguém sabia do crime? Os contatos entre eles, e principalmente porque foi usado o carro, uma Quantum, foi usada, pertencente à mulher do Antero Mânica, um carro, isso aí é uma revelação pela primeira vez. Um carro foi usado, o carro da mulher do Antero Mânica foi usado pelos bandidos na véspera do crime para rodar Unai. Carlos Calazans, e assim, pela barbaridade do crime, como você diz, a maior chacina de membros do Estado brasileiro da história do país, e já quase completando-se 8 anos, e o crime não foi julgado ainda. E nós sabemos muito bem que assim, no Brasil tem punição em demasia para cima dos pobres, dos negros e dos jovens, e uma grande impunidade diante dos grandes, né? Inclusive agora parece que no final de 2011 houve um desmembramento do julgamento, né? Parece que estão querendo julgar primeiro agora os executores, não é? Porque os executores entraram na justiça para ter a mesma regalia, em tese, dos mandantes. O mais natural. Os executores estão presos há 8 anos, os mandantes estão soltos. Então, a justiça não concedeu o habeas corpus liberando os mandantes, mas exigiu que o julgamento fosse cumprido rapidamente e que fosse julgado 1 a 1. Então, agora, em 2012, deve todos os 9 a julgamento, talvez a exceção do Antero Mânica, enquanto ele for prefeito, ele vai para o fórum privilegiado. Os outros 8 vão para a júri popular, cada julgamento é cada julgamento. Então, vai ter 8 julgamentos, cada julgamento um julgamento diferente, feito pela mesma turma, já foi desaflorado para o Fórum de Belo Horizonte, e vai começar o julgamento. Olha, Gilvander, é claro que os mandantes têm advogados muito melhores, muito mais bem pagos, e é bem provável que hoje no Brasil não tenha um rico, com certeza, no Brasil hoje não tem na cadeia nenhum rico
Olha que eu vou falar que é grave e é sério. No Brasil, hoje, pega aí, 11, 12 de janeiro de 2012, não tem um rico preso aguardando julgamento. Todos os ricos estão soltos, fora aqueles que foram julgados, né? É o caso agora desse Pimenta Neve. Tem alguns ricos que depois ficaram soltos tanto tempo que a justiça já enquadrou eles porque já tinha sentença. Mas não tem hoje nenhum rico preso aguardando julgamento em regime fechado. Pobre, aguardando julgamento, como é o caso desses 5 executores, tem 1 milhão. Ou seja, não tem nenhum rico. 2 pesos e 2 medidas. Não tem nenhum rico hoje. O sujeito tem rico, tem um bom advogado, paga não sei quanto, consegue habeas corpus, consegue alvará. Então não tem hoje nenhum rico no Brasil, nenhum rico. Então é um desafio. Encontre um rico no Brasil que está preso aguardando julgamento. Não vai encontrar nenhum. Pobre, está preso aí 10, 11, 8, 9, 7 anos sem julgamento. Tem 1 milhão. Rico não tem nenhum. Então é o caso dos 4 executores do crime de Unai, estão 8 anos soltos, sem julgamento, e estão soltos. Soltos por quê? Tem bons advogados. E eu não tenho nada contra um advogado pegar uma causa, mas entre os advogados que estão acompanhando o caso dos executores, apontados no inquérito como executores, como mandantes, é um ex-advogado da OAB, famoso, um grande criminalista. É claro que ele Marcelo, sabe todo, né? O Marcelo não tem nada contra o Marcelo Leonardo pegar uma causa. E nem quero falar que isso signifique que ele seja conivente ou não. Ele é um advogado, está ganhando dinheiro, mas é um bom advogado, contratado a peso de ouro. E é claro que um bom advogado consegue colocar seu cliente com artimanhas, com petições, mandatos, etc., cada um em cima do outro. Ele consegue prorrogar o julgamento há tantos anos sem ser julgado. Nesse caso já dura 8 anos, um crime que abalou o país. Ô Calazans, eu quero te perguntar por uma mensagem final, porque veja bem, eu imagino, na semana passada, eu tive a alegria, né, visitei a Elba, né, que é viúva do Nelson, né, um dos fiscais covardemente assassinados, né, e assim, volta e meia eu converso com a Marinês, que é viúva do Aristóteles, né, então assim, imaginar a dor que continua passando no coração das viúvas, né, dos filhos, dos parentes, dos amigos, né? E também o que é a realidade hoje de Unai no início de 2012. Unai continua sendo campeão na produção de feijão da América Latina e se transformou também em campeão no número de pessoas com câncer, né? E também país campeão no uso de agrotóxicos, né? O deputado Padre João soltou um relatório aí. É a grande fronteira agrícola hoje no Brasil. Mostrando que em Unai, nos últimos 10 anos, a cada ano, 1.260 pessoas, em média, por ano, contraem doença de câncer, né? Então eu pergunto assim, né? Que mensagem, que chamamento você gostaria de fazer para a sociedade, para o Poder Judiciário, para as autoridades, diante desse caso, para que a justiça não tarde mais, né? Até quando nós vamos ter que esperar para continuar esse cenário levando tantas pessoas à morte, né? Giovanni, nada, pode parecer um clichê, mas nada como ainda aquela velha frase do compositor e poeta, desesperar jamais, né? Assim, é triste, desesperar jamais, ou seja, continuar lutando, ter esperança que a gente vai resolver esse caso. Os homens de bem são maioria. Nós temos que continuar lutando para a justiça. Os crimes no Brasil não podem continuar impunes. Tem muitos crimes impunes no Brasil. O Unai não é uma exceção. Elba, Marinês, o que mais me dói, Giovanni, além das viúvas, né? A Geni, esposa do João, a Elba, do Nelson, companheira do Nelson, tadinha. Tá lá em Unai, coitada. Ninguém sabe que ela sofreu. A Marinês, poxa, a família do Ailton, né? Uma família humilde lá aqui de Prudente Moraes. O que mais me dói é os filhos. Você vê um menino que tinha 7 anos, 8 anos, 2 anos. O menino do Ailton que tinha 8 anos na época. Hoje o menino está com 18 anos. O menino tinha 10 anos, está com 18 anos, ou seja,
a adolescência dele, o final da infância dele, da adolescência, ele virando um homem, toda sem o pai. Ou seja, o que é uma criança que há 8 anos atrás perdeu o pai? O menino tinha 5 anos de idade, hoje já tem 13, já é né? Já é um adolescente. Que deu, mamãe, e outro dia a menina falava que a menina de vez em quando pergunta, mamãe e o papai, que dia o papai vai chegar de viagem? Não tem palavras. Para a sociedade brasileira a gente seguir lutando. Esse crime tem que ir a julgamento esse ano de qualquer jeito. As pessoas que fizeram isso têm que ser punidas exemplarmente. Não apenas os jagunços, né? Não, de jeito nenhum. Todos os 9 apontados no crime têm que ser punidos. Tem que ser punidos. A justiça tem que mostrar a sua cara. E é a gente continuar lutando para que isso não continue acontecendo no Brasil. Eu falo isso e volta toda a cena na minha cabeça de novo. Eu chegando aqui em Belo Horizonte com os corpos, o velório no CREA, as famílias me cobrando, as investigações. Eu fiquei perseguido de morte, né? Poxa, eu recebendo telefonema de ameaçadores, sendo perseguido, um inferno. Esse episódio precisa fechar. Essa página ainda está aberta para as famílias, para mim, para tantos de nós, para os fiscais do trabalho no Brasil todo. E a impunidade, né, Giovânia? Porque você vê, né? As pessoas falam, mas o crime de Nair até hoje não foi julgado. Então, cada crime no Brasil que acontece e fica impune é um passaporte para mais crimes. E a justiça tem que resolver isso, gente. Não é possível que a gente pressione o executivo. Eu estou no executivo hoje, Giovânia. Eu sou pressionado aqui toda hora, sem terra e tudo. Então, o legislativo, o deputado, o deputado sofre uma pressão também para burro. Você faz isso, aquilo e tudo. E o judiciário, poxa, por que a gente não pode pressionar o judiciário? Por que a gente não pode cobrar de um juiz? Eles são acima da lei, acima de tudo. Poxa, o judiciário não resolve as coisas no Brasil. É uma morosidade, uma merda. Desculpa falar assim. Então a sociedade tem que pressionar esse judiciário, que precisa dar uma resposta para a gente pressiona o executivo, pressiona o legislativo, pressiona o cidadão e tudo. E os senhores de toga, os judiciários, os ministros, os desembargadores, ficam aí com inúmeros processos. E quando alguém fala, meu Deus, tá culpando o juiz, diz, não, o juiz erra como qualquer um e precisa ser julgado se cometeu erro. Algumas juízes até são mortas, como aconteceu lá no Rio de Janeiro, mas o importante é que a gente restabeleça a ordem de justiça no Brasil. E eu ainda continuo lembrando dos fiscais com muito carinho e que o crime não seja em vão. A gente avançou na luta do combate ao trabalho escravo. Outro dia eu falei, e eu, se eu pudesse mandar uma mensagem para quem já foi embora, eu pedi desculpa que até hoje a gente não conseguiu resolver o crime. Ou seja, as pessoas perderam a sua vida há 8 anos e o crime até hoje não foi julgado. Ok, Carlos Calazans, muito obrigado por essa entrevista, né, aqui nesse 11 de janeiro de 2012, aqui de trás do celular, Gilvando Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Calazans, eu espero que essa gravação aqui, essa entrevista nossa, que vai aqui de Belo Horizonte, através da internet para o mundo inteiro, que ela possa ajudar para que a justiça não tarde tanto. Muito obrigado. Obrigado, Giovânia, obrigado. E que as pessoas continuem lutando, acreditando